Se você cresceu assistindo Ben 10, provavelmente já sonhou em ter um Omnitrix, né? Virar um alien gigante, voar, soltar fogo, sumir no ar, vida perfeita. Mas já parou pra pensar qual versão do Omnitrix era melhor? Ou melhor ainda, qual delas era pior? Hoje a gente vai olhar para todas as versões do Omnitrix das 4 séries principais. A série clássica, Força Alienígena, Supremacia Alienígena e Omniverse. E tentar entender por que um deles é pior do que todos os outros. Bom, vamos começar com o clássico, o original, o raiz. O Ben tinha 10 anos, era folgado, teimoso, e de repente um relógio alienígena gruda no braço dele e muda a vida dele para sempre. Mas vamos ser honestos, o Omnitrix clássico era meio temperamental. Você girava o mostrador achando que ia virar o quatro braços e puf, virava uma cinzenta no meio de uma briga contra um monstro gigante, um alien gigante. Ah, que o relógio parecia que jogava no time dos vilões às vezes, sabe? Ele era um protótipo, um teste. Tinha só 10 aliens no começo. O tempo de transformação era curto e o cooldown demorava pra caramba. Era como se fosse a primeira versão beta de um aplicativo que ainda precisava de muita atualização, entendeu? Mas claro, ele era incrível, ele fazia você se transformar em 10 alienígenas. E na real você pode se transformar em bem mais alienígenas do que aquilo. Mas o Ben não conseguia ter acesso no início, ele precisou de muito tempo para conseguir ter acesso de pouco em pouco a alguns alienígenas. Mas mesmo ele dando todo esse poder para o Ben, ainda assim ele tinha muitos defeitos. Como justamente não entregar o alien certo na hora correta, o tempo do Omnitrix era curto, coisa que eu já citei antes. Agora, com o tempo, quando o Ben fez 15 anos, o Omnitrix ele sofreu uma atualização, o Omnitrix recalibrado, de Ben 10 Força Alienígena. Anos depois, como eu disse, o Ben tá mais velho, mais sério e ativa o Omnitrix de verdade, do jeito que era para ser usado. E aí o jogo muda. A interface vira holográfica, o relógio deixa de travar na hora da luta e o Ben finalmente pode escolher o alien que ele quer virar. Parece básico, mas para quem sofreu com a roleta russa do clássico foi uma benção de verdade. Ainda por cima, ele ganha novos aliens, começa a entender a missão do Omnitrix e vira um herói de verdade, não só um moleque com sorte. Não desmerecendo ele do clássico, é claro, porque o clássico é muito incrível. Mas mesmo assim a gente tem que reconhecer que o Ben no clássico dependia muito da sorte. Enfim, depois veio a série Supremacia Alienígena, e com ela veio o Super Omnitrix, que veio o modo supremo. Agora o Ben pode forçar a evolução de seus aliens por versões muito mais fortes. Tipo um Fogo Fato Supremo, um Enormossauro Supremo, Eco Eco Supremo, várias versões de aliens que ele já tinha antes, só que é Supremo, versões mais poderosas. Só que esse relógio nem foi feito pela Azimuth. Em partes foi, só que ele foi terminado pelo Albedo depois ele roubar o protótipo do Azimuth. Então, basicamente, quem terminou o Omnitrix foi o Albedo, então foi uma cópia criada por ele. E apesar de ser muito forte, o Super Omnitrix era menos confiável. Tinha muitas travas, muitos bugs e afins. Azimuth mesmo odiava o Super Omnitrix, porque ele não gostava do modo supremo, achava que isso tirava a proposta do Omnitrix, que era entender outras espécies, não só usá-las como armas. Enfim, mas o que o Super Omnitrix adicionou foi justamente essas versões supremas. Ele é poderoso, mas ele tem muitos bugs. E eu vou citar mais à frente alguns dos bugs que ele tem. Mas agora vamos para outra evolução do Omnitrix. Após a série Supremacia Alienígena, nós começamos com o Ben 10 Omniverse. Em Omniverse, o Ben recebe o novo Omnitrix. E aí sim temos a versão final, a mais poderosa, mais estável e com mais opções. São mais de 70 aliens, claro, que ele usa na série. A gente sabe que o Omnitrix tem acesso a mais de 1 milhão de alienígenas. Mas na série ele tem acesso a mais de 70 aliens, o Ben lá de Omniverse. Interface é mais interativa, com recursos visuais avançados. E também você pode escolher o alien que você quer virar. É só você não utilizar o modo aleatório, que o modo aleatório é se você apertar forte no relógio, ativa esse modo, você não consegue escolher o alien que você quer utilizar. E além disso, tem várias outras funções. Acessar banco de DNA. Cara, se o Omnitrix provavelmente sabe sua senha do Wi-Fi, sinceramente. O Ben nesse ponto já é praticamente um guerreiro galáctico. Um relógio acompanha o nível dele perfeitamente. Mesmo que em Omniverse ele tenha perdido um pouco da maturidade, infelizmente, né? E com tudo isso em mente, qual desses Omnitrix é o menos eficiente? O mais limitado? O pior? Se vocês querem saber, é o... Antes, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho. Ia ajudar a gente bastante, galera. É isso. Depois desse processo, se vocês fizerem, vocês vão ter a resposta. E a resposta é que o pior Omnitrix, na verdade, é um Omnitrix da série clássica. Não por falta de carisma, não por ser feio, ele é estiloso até hoje, na minha opinião. Mas por ser realmente um protótipo cheio de falhas. Era imprevisível, tinha poucos aliens, travava, destransformava no meio da luta e deixava o Ben mais na mão do que ajudava. Mas olha, isso fazia parte da graça. O Ben estava aprendendo, crescendo e errando. E o Omnitrix também. Então, apesar de ser o pior tecnicamente falando, ele foi o mais importante narrativamente. Bom, muitos de vocês podem falar. E o Super Omnitrix, que era cheio de bugs, que você falou que ia citar depois nos vídeos, ele tinha bugs como você se transformava com uma roupa e voltava com outra roupa, você não escolhia o alien correto também, igual o Omnitrix do clássico. Então sim, ele tinha vários bugs também, junto com o Omnitrix do clássico. Mas ainda ele dá mais opções de alien pro Ben, pelo menos que o Ben tinha acesso no momento que a série se passa.
ele também demonstra ser muito mais poderoso no sentido de dar as formas supremas como opções pro Ben. Além de que o Ben conseguiu mudar de Alien pra Alien também, coisa que ele não sabia fazer no clássico. Tudo bem que isso não é um erro do Omnitrix, é um erro do próprio Ben. Mas mesmo sem esse erro, ainda tem as formas supremas. E o tempo de transformação, que era muito maior do que o Omnitrix de Ben 10 clássico. Mas claro, essas duas versões competem uma com a outra para ver qual é a pior. Mas mesmo cheio de bugs, já que o Albedo que terminou o projeto, o Super Omnitrix, né, acrescentando os Supremos, o clássico também teve alguns problemas que nós temos que reconhecer que foram bugs que prejudicaram bastante o uso do Omnitrix. Se você pode falar que os Supremos vieram como seres meio que vivos dentro dos próprios Super Omnitrix, no clássico, por outro lado, você tinha um alien que foi misturado com a corrente Cóldon, que foi o próprio Fantasmático, que podia dominar o seu corpo. Então, meio que esses dois Omnitrix têm muitas desvantagens aqui. Mas pelo Supremo ter mais força, ter aliens mais poderosos, eu vou deixar o clássico como o pior Omnitrix aqui. Até pelo curto tempo de transformação. Mas enfim, se você discorda, deixa nos comentários. Cada versão do Omnitrix representa um momento da jornada do bem. E por mais bugado que o clássico fosse, ou de supremacia fosse, sobre o Omnitrix no caso, ele marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Mas se um dia alguém me der a chance de escolher um pra usar, desculpa, mas eu não sei, eu fico muito confuso. Então eu não tenho uma resposta pra isso, sabe? Mas e aí, qual é o seu Omnitrix favorito? Você é do time clássico? Time supremo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve para mais conteúdos sobre Ben 10 e cultura nerd em geral. Valeu e até a próxima transformação, galera!